Você já parou para pensar que pode estar passando 16 horas por dia sem comer, sentindo fome, contando as horas para o relógio marcar o momento da primeira refeição e ainda assim não estar colhendo nenhum benefício real do seu jejum? Muita gente acredita que o simples ato de fechar a boca por um período determinado é uma chave mágica que abre as portas do emagrecimento e da renovação celular. Mas a verdade é que o seu corpo não funciona com base em um temporizador de cozinha. Se você sente que seu metabolismo estagnou, que a falta de energia é constante, mesmo praticando o jejum intermitente, e que aquela gordura abdominal parece imune aos seus esforços, existe uma chance enorme de que o seu corpo nunca tenha chegado, de fato, ao destino final. Antes de continuarmos, se você busca entender como o seu metabolismo realmente reage aos estímulos que você dá a ele todos os dias, convido você a se inscrever no canal Nexo Saúde, onde transformamos a ciência da longevidade em ferramentas práticas para o seu dia a dia. Hoje, nós vamos desmistificar o que acontece exatamente no interior do seu organismo quando você ultrapassa a marca das 16 horas e por que, para muitos homens e mulheres acima dos 45 anos, esse tempo pode ser apenas um sacrifício inútil se a chave metabólica não for virada. O erro invisível que a maioria das pessoas comete é tratar o jejum como uma mera restrição calórica. Quando você entra na casa dos 45 anos, o seu organismo começa a mudar de prioridades. Aquela facilidade que você tinha para manter o peso ou para recuperar a energia após uma noite mal dormida não é mais a mesma, porque a sua eficiência metabólica está sendo testada por mudanças hormonais e por anos de hábitos acumulados. Se você se sente cansado com a mente nublada e percebe que, apesar de não comer nada entre o jantar e o almoço, os exames continuam mostrando uma resistência insulínica, você está vivendo a frustração de um jejum que não funciona. A sensação de estagnação acontece porque o seu corpo pode estar apenas economizando energia, em vez de trocar de combustível. Imagine que o seu metabolismo é como um motor híbrido que precisa alternar entre fontes de energia. Se o sistema não entende que a fonte principal acabou, ele não faz a troca. Você acaba ficando parado no acostamento, com o motor falhando, porque o combustível que o corpo deveria estar usando, a própria gordura estocada, permanece trancado em um cofre chamado resistência insulínica. Para entender por que isso acontece, precisamos olhar para a linha do tempo do que ocorre dentro de você quando você começa um jejum. Imagine que você terminou o jantar às 8 da noite. Entre 0 e 6 horas de jejum, o seu corpo está ocupado com a digestão. O nível de insulina, que é o hormônio que organiza o estoque de energia, ainda está elevado. Nesse momento, o seu corpo está no modo armazenamento. Entre 6 e 12 horas de jejum, a insulina começa a baixar. É como se a luz do painel indicasse que o estoque externo está diminuindo, mas o motor ainda hesita em mudar. É aqui que muitas pessoas desistem, porque a fome começa a bater e o corpo envia sinais de alerta. Entre 12 e 16 horas, a glicose circulante se esgota e o fígado libera glicogênio, que é a reserva guardada para emergências rápidas. E é aqui que a mágica deveria acontecer. Após as 16 horas, quando o glicogênio baixa a níveis críticos, o corpo é forçado a realizar a virada metabólica. Ele olha para as suas reservas e finalmente percebe que precisa acessar a gordura para se manter vivo e funcionando. A virada metabólica é o momento exato em que o seu sistema abandona a dependência do açúcar e passa a utilizar os corpos cetônicos, que são a energia derivada da quebra da gordura. Pense nisso como uma troca de sistema operacional. O seu cérebro, que antes pedia açúcar constantemente, agora começa a receber uma fonte de energia muito mais estável. É por isso que, quando a virada ocorre, você sente uma clareza mental que não existia antes. Você deixa de ser escravo da fome a cada 3 horas e passa a ter o controle do seu próprio combustível. No entanto, aqui entra a quebra de expectativa que muitos ignoram. Nem todo mundo chega nessa fase, mesmo fazendo as 16 horas.
Se você consumiu um excesso de carboidratos refinados ou se o seu metabolismo está cronicamente inflamado, o seu corpo pode levar muito mais do que 16 horas para esgotar o estoque de glicogênio. Nesses casos, o jejum de 16 horas não foi o suficiente para atravessar a fronteira. Você passou fome por 16 horas, mas o seu corpo continuou funcionando com um combustível de má qualidade ou simplesmente entrou em um estado de economia de energia. Por que essa virada pode não acontecer para você? O bloqueio principal é a insulina cronicamente alta. Se você consome alimentos que disparam a insulina várias vezes ao dia e mantém essa carga até minutos antes de começar o jejum, você cria um cenário onde o seu organismo demora muito mais tempo para desativar o modo de armazenamento. Pense no seu corpo como um armazém superlotado. Se você continua empilhando caixas de açúcar o dia todo, a porta do cofre onde a gordura está guardada fica travada pela resistência insulínica. Não importa quanto tempo você fique parado na porta do armazém, se a chave estiver trancada, você não vai conseguir entrar para buscar o estoque de reserva. Além disso, a qualidade do que você come na janela de alimentação determina a facilidade com que você entra em cetose. Proteínas inadequadas, falta de fibras e excesso de ultraprocessados criam um ruído metabólico que mascara os sinais de fome e saciedade, impedindo que o corpo reconheça o momento da virada. Como saber se você conseguiu atravessar essa barreira? Os sinais são muito mais claros do que você imagina. Quando a virada metabólica ocorre, a primeira coisa que você nota é uma diminuição drástica no ruído mental. Aquela compulsão por comida desaparece. Você se percebe mais calmo, focado e com uma energia constante, sem aqueles picos e quedas que normalmente ocorrem após as refeições. Fisicamente, a temperatura do corpo pode subir levemente, o que é um sinal de que o metabolismo está ativado e utilizando energia. Se você se sente mais alerta, com raciocínio rápido e sem a sensação de fraqueza que acompanha a fome comum, parabéns, você atravessou a curva. O corpo deixou de pedir açúcar e começou a queimar gordura de forma eficiente. É esse o estado que buscamos para a longevidade metabólica. Um corpo que sabe alternar entre combustíveis e não vive em um estado de dependência constante. Para ajustar esse comportamento e garantir que você alcance essa virada, não é necessário fazer jejuns de dias ou passar privações extremas. O segredo está no ajuste fino da sua última refeição. Tente encerrar o seu consumo de alimentos com uma composição que favoreça um pico menor de insulina. Priorize proteínas de boa qualidade e gorduras saudáveis, deixando os carboidratos mais complexos para momentos em que você terá mais tempo para metabolizá-los. Outra mudança prática é a hidratação. Muitas vezes, o seu corpo confunde a sede com a necessidade de combustível. Manter-se bem hidratado durante o período de jejum ajuda a manter o fluxo metabólico e a eliminar as toxinas que são liberadas durante a quebra da gordura. Se você sente que ainda não chegou lá, tente aumentar o intervalo do seu jejum de forma gradual, observando como o seu corpo reage. Não se trata de uma corrida, mas de uma reeducação do seu sistema metabólico. Escute os sinais de clareza mental e energia, pois eles são o seu melhor termômetro. O ponto fundamental que você precisa internalizar hoje é que o jejum deve ser uma ferramenta de liberdade, não de sofrimento. Se você está fazendo 16 horas e se sentindo exausto, irritado e sem perder peso, você não está em um jejum metabólico, você está apenas passando fome. O jejum metabólico é aquele que permite a você acessar a sua própria reserva de energia, promovendo a autofagia, que é o processo onde suas células fazem uma verdadeira limpeza interna, descartando componentes danificados e se renovando. Quando você não chega na virada, você não atinge a autofagia de forma plena. A sua célula continua trabalhando com o entulho antigo, o que acelera o envelhecimento e diminui a sua vitalidade. Recuperar a sua autonomia metabólica aos 45 anos ou mais é possível, mas exige que você entenda exatamente o que ocorre sob a superfície da pele. Para transformar esse conhecimento em resultados concretos na sua saúde, a disciplina é o seu maior aliado. Não é sobre o tempo do relógio,
é sobre o que acontece dentro de cada célula sua durante esse período. Se você quer aprofundar esse processo e ter um mapa claro de como ajustar sua alimentação para facilitar essa virada metabólica, eu convido você a explorar nosso conteúdo mais detalhado aqui no Nexus Saúde. Temos uma série de vídeos focados exatamente em como estruturar a sua rotina para que o seu corpo finalmente entenda que é hora de queimar o combustível que você precisa eliminar. Não permita que o envelhecimento seja uma sentença de perda de energia. Com o entendimento certo sobre o seu metabolismo, você pode retomar o controle, melhorar sua clareza mental e viver com a autonomia que a saúde metabólica proporciona. Lembre-se, cada dia é uma nova oportunidade de dar ao seu corpo as ferramentas de que ele precisa para se renovar. Se este conteúdo fez sentido para você e te ajudou a visualizar o que está acontecendo dentro de você, compartilhe com alguém que também está buscando recuperar a saúde e a energia após os 45 anos. Não deixe que a falta de informação limite a sua qualidade de vida. Comece a aplicar esses ajustes hoje mesmo. Observe as sensações do seu corpo e, acima de tudo, mantenha a constância. A virada metabólica não acontece do dia para a noite, mas uma vez que você a domina, o seu corpo trabalha a seu favor, dia após dia, garantindo que você tenha a energia necessária para aproveitar cada momento da sua vida com a vitalidade que você merece. O jejum, quando bem feito, é a sua melhor estratégia de longevidade. Agora que compreendemos a mecânica da autofagia e a importância de permitir que o corpo realize essa limpeza interna, precisamos olhar para os pilares que sustentam esse processo. Muita gente comete o erro de acreditar que a restrição alimentar é uma punição ou um sacrifício, quando, na verdade, ela é uma libertação fisiológica. Quando você interrompe o aporte constante de glicose, você não está apenas deixando de comer, está mudando a chave de comando do seu sistema endócrino. A insulina, que durante décadas foi o hormônio dominante no seu corpo, começa a ceder espaço, permitindo que o corpo busque energia nas reservas, naquelas gorduras estocadas que insistem em se acumular na região abdominal e nos órgãos internos. Essa transição para a flexibilidade metabólica, que é a capacidade do organismo de alternar entre queimar glicose e queimar gordura, é o verdadeiro divisor de águas após os 45 anos. Muitas pessoas chegam a essa fase da vida sentindo uma névoa mental constante. Aquela sensação de que o raciocínio está mais lento, que a memória falha nos detalhes triviais ou que o cansaço bate à tarde, independentemente da quantidade de café ingerida. Isso não é apenas o tempo passando. É o seu metabolismo pedindo socorro por estar sobrecarregado de processamento de combustível. Quando você treina o seu corpo para utilizar corpos cetônicos como fonte de energia, você oferece ao seu cérebro um combustível muito mais limpo e constante do que a glicose, que gera picos e quedas bruscas de energia. Imagine que o seu corpo é uma casa que nunca passou por uma reforma profunda. Durante anos, você apenas pintou as paredes, trocou os móveis de lugar e tentou esconder a sujeira embaixo do tapete. O jejum é a equipe de manutenção que entra nessa casa, retira os entulhos, conserta as fiações elétricas, substitui os canos corroídos e limpa os filtros de ar. Se você não der esse tempo de inatividade para a equipe de manutenção, a casa continua funcionando, mas cada vez de forma mais precária. Aos 45 anos, o acúmulo de proteínas mal dobradas e organelas disfuncionais é um sinal de que a sua equipe de manutenção nunca teve a chance de trabalhar. É por isso que, ao introduzir pausas alimentares, você percebe, após alguns dias ou semanas, que a sua disposição melhorou, que a sua pele parece mais viçosa e que até mesmo o seu humor se estabilizou. Não se trata de passar fome. Jamais confunda as duas coisas. Passar fome é o desespero do corpo por nutrientes essenciais, enquanto o jejum estratégico é o fornecimento inteligente de tempo para a autorregulação. O segredo está na qualidade do que você ingere quando a janela de alimentação é aberta. Se você interrompe um período de descanso celular, ingerindo alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares refinados
e óleos vegetais inflamatórios, você está basicamente desfazendo todo o trabalho que o seu corpo teve enquanto você não estava comendo. É como se você lavasse o chão da casa e imediatamente começasse a jogar lama do lado de fora para dentro. A nutrição de densidade, focada em proteínas de alto valor biológico, gorduras saudáveis e vegetais de baixo índice glicêmico, é o que vai garantir que o seu corpo tenha os tijolos certos para reconstruir as estruturas que foram limpas. Vamos falar sobre o papel da inflamação sistêmica, um inimigo silencioso que acompanha a maioria das pessoas que ignora os sinais metabólicos. A inflamação crônica de baixo grau é a raiz da maioria das doenças degenerativas que começam a dar as caras na meia-idade. Ela é desencadeada, em grande parte, pelo excesso de insulina circulante. Quando o seu corpo vive permanentemente em estado de alerta, tentando processar energia que não consegue utilizar, ele dispara sinais inflamatórios para todos os tecidos. Isso causa dores articulares sem motivo aparente, retenção de líquidos, alterações na pressão arterial e até dificuldades no sono. Ao adotar janelas de alimentação mais curtas, você reduz drasticamente esses marcadores inflamatórios. O seu corpo, pela primeira vez em muito tempo, respira. A inflamação diminui, o inchaço desaparece e você começa a ver quem você é debaixo de toda essa camada de estresse metabólico. Muitos perguntam se existe uma idade limite para começar. A resposta é um enfático não. A plasticidade metabólica é uma característica intrínseca do ser humano. Não importa se você tem 40, 50 ou 60 anos. O corpo humano é incrivelmente resiliente, mas ele precisa de um gatilho. Ele precisa de um comando claro de que a sobrevivência não depende mais de um estoque infinito de calorias, mas sim da eficiência energética. E essa eficiência você só conquista quando impõe desafios metabólicos controlados. Não se assuste se nos primeiros dias você sentir um pouco de irritabilidade ou dor de cabeça. Isso é apenas o seu corpo protestando contra a mudança de hábito, o seu metabolismo gritando por açúcar, como um viciado em abstinência. É o famoso detox. Se você resistir a esse desconforto inicial, verá que, em pouco tempo, a sua fome se torna um sinal de controle e não um comando de urgência que domina o seu dia. Outro ponto que pouca gente discute é o impacto do sono nesse processo. O jejum não é apenas sobre o que você come ou deixa de comer, mas sobre como você sincroniza esse ritmo com o seu ciclo circadiano. Comer tarde da noite é sabotar a sua capacidade de restaurar o sistema endócrino. O nosso corpo tem um relógio biológico que, ao anoitecer, prefere que o sistema digestivo esteja em repouso. Quando você come antes de dormir, você obriga o corpo a usar energia para digerir, em vez de usar essa energia para reparar tecidos e consolidar a memória. Ao alinhar as suas janelas de jejum com o início da noite, você potencializa os resultados da autofagia em níveis que você não conseguiria alcançar se estivesse com o estômago cheio durante as horas de descanso. É uma sinergia poderosa: sono profundo, metabolismo limpo e renovação celular. A jornada que proponho aqui no Nexus Saúde não se limita a fórmulas mágicas, mas a princípios biológicos que foram esquecidos na era da conveniência alimentar. Vivemos em um mundo onde a comida está disponível 24 horas por dia, a um clique de distância. E isso é um experimento novo na história da evolução humana. Nosso corpo não foi desenhado para essa abundância constante. Ele foi desenhado para o ciclo de caça e coleta, de escassez e fartura. Hoje vivemos apenas na fartura, e o resultado é o adoecimento progressivo. Retomar o controle é, em última análise, um ato de rebeldia contra um estilo de vida que nos quer dependentes de produtos químicos e estimulantes. Você não precisa viver refém de um cronômetro ou de dietas restritivas que te fazem infeliz. Você precisa de conhecimento para harmonizar o seu relógio interno. Imagine a liberdade de poder passar uma manhã inteira focado no seu trabalho ou nos seus projetos, sem a necessidade de parar para buscar um lanche apenas por hábito ou ansiedade. Imagine sentir o seu corpo mais leve, sem aquela sensação de estufamento que parece ditar o seu ritmo após o almoço.
Isso é a liberdade metabólica. É a sensação de que você, e não o seu estômago ou os seus desejos impulsivos, está no comando das suas ações. À medida que você avança nessa prática, o seu paladar também se transforma. Você passa a sentir o verdadeiro sabor dos alimentos, a perceber as sutilezas de uma comida bem preparada, sem a necessidade de excesso de sal ou temperos artificiais. O seu corpo, mais limpo e sensível, agradece a qualidade do combustível que você agora escolhe fornecer. Não estamos falando de perfeição, estamos falando de direção. Se um dia você sair da rota, não é um fracasso. O fracasso é desistir de entender como você funciona. A cada dia, você tem o poder de escolher o que vai colocar no seu prato e em que horário você vai se nutrir. Essa é a ferramenta mais poderosa que você tem em mãos para garantir um envelhecimento ativo, com lucidez, força muscular e autonomia. Não espere que o tempo resolva os problemas que você mesmo pode antecipar. A saúde é um patrimônio que se constrói com decisões diárias, e ao compreender a fundo o seu metabolismo, você deixa de ser um passageiro da sua própria fisiologia e se torna o capitão do seu navio. Siga firme no propósito de renovação. Ouça o que as sensações do seu corpo estão tentando comunicar e entenda que, aos 45 anos, a sua melhor fase ainda está por vir, desde que você dê a si mesmo a chance de florescer através da disciplina e do autoconhecimento metabólico. O Nexo Saúde está aqui para ser o seu guia nessa transição, fornecendo a base científica e prática para que essa mudança seja duradoura, consistente e, acima de tudo, transformadora para a sua qualidade de vida nos próximos anos. Persista, pois o resultado final é uma vitalidade que você nunca pensou ser possível recuperar.